Em visualizar, essa primeira opção aqui a gente já falou, né? Que é o mesmo que vira aqui com o botão direito, que você vai exibir todas as seções, né, os menus. Mas aqui embaixo a gente tem uma aba chamada Geometria Oculta e outra chamada Objetos Ocultos. Aqui nas versões mais antigas, a geometria oculta era uma coisa só, tá? A partir de 2020 ela dividiu entre geometria oculta e objetos ocultos. O que acontece? Quando você clica aqui, ó, e oculta, né? Vem aqui em editar, ocultar, esse objeto ele fica de fato oculto. Se a gente vem aqui em visualizar e objetos ocultos, ele vai criar uma malha branca e meio transparente, mostrando que ali tem um objeto que está oculto, tá? Então é para isso que serve essa opção aqui de objetos ocultos. A parte de geometria oculta, eu vou precisar até pegar um bloco aqui. Deixa eu ver se eu consigo importar algum bloco para a gente ver isso melhor. Software, taraná. Deixa eu ver se eu acho alguma poltrona legal aqui. Alguma que não seja tão pesada, só para a gente exemplificar. Pode ser essa aqui então. Vamos ver. Pronto, o que acontece? A geometria oculta são tracinhos parecidos com os da linha guia, tá vendo? É parecido. Só que são basicamente malhas da tua geometria, né? Isso aqui que forma a malha do objeto, é o que faz ele existir de fato. Ah, o, o SketchUp, assim como muitos softwares, né? Ele tem uma malha é, com base em triângulos, né? Então, para otimizar na parte de visualização, o SketchUp ele tenta deixar em quadrado, só que ele esconde essa parte que cria o triângulo. Então, isso que é uma geometria oculta para os moldes do 2020, tá? Se fosse no 2019 para ou anterior, a geometria oculta iria habilitar tanto essa parte aqui como a parede invisível, por exemplo. Então, assim, fica mais pesado mesmo. E aqui você tem um controle melhor disso, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Plano de sessão. Plano de sessão também é bem interessante, mas a gente vai explicar na parte aqui de sessão, tá? Tem outras opções aqui que a gente acaba praticamente nunca usando, e tem outras formas de utilizar isso também, que eu vou explicar mais para frente. E o restante aqui, a gente também resolve aqui no botão flutuante, tá? Ou no menu flutuante, ou aqui na direita nessa bandeja padrão que a gente vai falar ainda a respeito. A gente tem aqui a seção de câmeras. Deixa eu só exibir aqui de novo a parede. Nossa, bem que acho que vou deixar aberto assim, que talvez seja útil na parte de câmeras. Aqui na parte de câmera, a gente tem a parte anterior e próximo, que é como se fosse aquele Ctrl Z que no AutoCAD, quando você aperta Ctrl Z, ele volta não só o comando, como também a câmera, né? Onde você posicionou a tua câmera. Aqui também tem essa opção, só que com Ctrl Z você não resolve isso. Você tem que vir aqui em câmera e anterior. E ele vai voltando a câmera onde que estava posicionada. E o mesmo vale para as próximas câmeras. Ó. Tranquilo. Aqui a gente tem ah, três opções de câmera que particularmente eu uso bastante. Tá? A padrão é essa perspectiva, né? Diferente de softwares como, por exemplo, o Revit, o SketchUp, ele, por padrão, ele é com uma perspectiva, ele não é isométrico, tá? Mas aqui a gente consegue também emular essa opção de isométrico, que é com essa projeção paralela, tá? Olha só como é que fica em formato isométrico. Como que eu gosto de utilizar mais essa geometria, essa projeção paralela? Eu gosto de usar ela junto com essas exibições aqui, ó, que são basicamente, como o nome próprio diz, são formas de exibição. Então eu tenho essa primeira opção aqui que é em isométrico, não necessariamente isométrico, ele basicamente mostra de cima, né? De cima, só que angulado. Essa opção aqui é chapada de cima mesmo, como que fosse uma planta baixa. E aqui são como se fossem as vistas, tá? Aqui você até pode tirar print e tal para mandar
para o grupo de trabalho, para o cliente, para o professor, que seja. É uma forma assim, bem simples de gerar vista. Tá? Então, voltando aqui, ó, câmera para perspectiva normal. E além da perspectiva, a gente tem a perspectiva de 2 pontos, tá? Ela é um pouquinho mais avançada na forma de explicar. Eu utilizo pela seguinte situação. Vamos supor que eu estou com a cena pronta aqui e quero renderizar esse espaço aqui, dessa forma aqui, com esse ângulo. Só que a gente tem um problema, que é o seguinte. Eu tô com as minhas linhas verticais, elas estão tortas. E assim, isso não dá uma estética boa para o render. Qual que é o ideal? É que pelo menos essas linhas verticais, elas estejam de fato verticais, né? Estejam a 90 graus. Então, uma ferramenta que ajuda a corrigir bastante isso é a perspectiva de 2 pontos. Quando você posiciona a câmera e clica nela, olha o que ela faz. Ela te ajuda a deixar a linha reta. E aí você pode notar que quando você clica nela, o ponteiro do mouse ele troca para um pan, né? A mãozinha, a famosa mãozinha. E daí você pode manter o botão esquerdo pressionado e arrastar para baixo, que ele vai mostrar o mesmo tanto de coisas que ele estava mostrando antes, né? Só que mantendo a linha reta. Qual que é o ponto negativo disso? É que se a depender do ângulo da câmera, a depender do ambiente, a depender do quanto que você usa essa mãozinha aqui, ele vai começar a distorcer as coisas aqui embaixo ou aqui em cima. Então, evita forçar tanto. Mas aqui, por exemplo, seria um bom ângulo, tá? As demais opções aqui, ó, orbitar, panorâmica, zoom, etc., a gente resolve no próprio mouse mesmo, tá? E aí eu vou explicar como que funciona o SketchUp em relação a essa parte de movimentação, né? Que acredito que seja uma das partes mais importantes. É como saber posicionar a câmera dentro do programa. Então tá, quando a gente simplesmente gira o mouse, né, de um lado para o outro, não acontece nada, tá? Só o ponteiro do mouse ele fica ali girando, mas ele não afeta em si a viewport. Quando a gente clica aqui deixa eu selecionar aqui a setinha do mouse, tá? Se selecionar aqui. Quando a gente clica com o botão esquerdo, a gente seleciona as coisas, igual a qualquer software, assim, até o próprio Windows mesmo, é assim, dessa forma. Assim como o próprio Windows também, quando a gente clica com o botão direito, a gente abre um menu flutuante, né? Umas opções. E aqui a gente tem opções que a gente vai falar mais à frente, mas aqui também tem opções simples, tipo apagar, ou o próprio ocultar que a gente tinha visto aqui, ó, na parte de editar, ele também tem aqui no menu flutuante. Então você vai ver que nesse menu flutuante a gente resolve muita coisa também. E por aí vai. Quando a gente usa o scroll do mouse rolando ele para frente ou para trás, a gente chega a nossa câmera para frente ou para trás, tá? Como se fosse um zoom. Quando a gente pressiona o scroll do mouse e gira o mouse de um lado para o outro, né, ou para cima ou para baixo, a gente faz o famoso orbitar. O que é que o orbitar? É como se o eixo da câmera estivesse aqui no meio da tela e eu tivesse aqui, ó, girando, né? Eu girando, eu sou o cameraman, estou girando em torno desse objeto aqui. É como se o eixo fosse a poltrona. Eu estou girando em torno da poltrona. Eu vou dar uma volta, duas e o eixo vai continuar na poltrona. Quando eu mantenho o Shift do teclado pressionado e aperto também o botão do meio do mouse, né, o scroll, ele faz o pan. É o mesmo pan que a gente tinha visto antes, tá? Então é muito comum a gente intercalar. A gente usar o Shift em momentos, aí tira a mão do Shift e a gente cai aqui para um orbitar. Aí eu olho assim, não, eu quero uma câmera um pouco mais para o outro lado. Seguro o Shift, jogo o pan para cá, dou um orbitar de novo, seguro o Shift e assim vai. É só tirar a mão do Shift e botar. Essa é a única diferença entre o pan e o orbitar. É a única diferença é o Shift, tá? Olha só. Com o Ctrl é uma coisa que eu particularmente nunca utilizo, que ele orbita, só que perdendo meio que o eixo, tá? Ele fica 100%, como eu posso dizer, não gravitacional, né? Eu até esqueci o nome dessa opção, deixa eu ver se eu acho aqui. É o orbitar, girar. Era o girar? Não, não era o girar.
Acho que nem tem aqui essa opção, tá? Mas eu particularmente não utilizo. Agora, tem um comando que eu utilizo bastante, que eu vou mostrar agora aqui, que é o girar, que eu acabei de falar. Vou dar um Ctrl U aqui para reexibir, né? Depois eu ensino como criar atalho. O que acontece? Eu estou aqui com o meu, eu tô aqui com a minha cena interna, tá? Vamos dizer que eu esteja aqui, ó, e quero renderizar uma cena assim. Eu vou abrir mais um pouco a câmera, depois eu falo como que a gente ajusta a câmera, mas eu vou abrir um pouquinho ela, tá? E quero fazer um render dessa forma aqui, tá? Só que, o que acontece? Eu queria do outro lado aqui agora. Eu queria olhar pro lado de cá, pro lado do, pra frente onde a poltrona está apontando. Fazer isso com orbitar pode ser meio chato pelo seguinte, porque você vai ter que entrar na parede, sair da parede, ter que reposicionar aqui a câmera, ficar usando o pan, e aí pode ser um pouco complicado, ó. Olha só. São muitos movimentos para você conseguir o resultado, ó. Esse resultado aqui, tá? São muitos movimentos. Só que tem outro comando que, ao invés de você girar com a câmera em torno de um eixo, que nem é o orbitar, é como se você ficasse parado e apenas girasse seu corpo parado, né? Você olha em 360, né? Olha para todos os lados, que é o comando girar. O comando girar, ele não tem um atalho nativo, né? Eu coloquei o atalho com a letra O, que quando o SketchUp ele acaba de ser instalado, o O é o orbitar, mas você pode teclar O e com o botão direito na tela, né? Você abre aqui o menu flutuante e vem aqui em girar. Pode clicar aqui em girar. Ele vai aparecer esse olhinho aqui. O que acontece? Você mantém o botão esquerdo pressionado e arrasta o mouse, ó. E assim você consegue, né, de forma muito mais prática, olhar de um lado para o outro. Aí você pode usar o orbitar aqui com o botão do meio, ó, mantendo ele pressionado, e você vai ter ainda o girar aqui na tela e você pode, ó, de forma bem tranquila, tá girando, reposicionando o personagem, a câmera na própria cena, sem ter aquele problema de ficar saindo da parede, entrando em outro ambiente às vezes, né? Às vezes você está aqui assim, aí você entra aqui em outro ambiente e aí ficar ruim de ter que voltar depois, tá? Pode parecer bobo, mas sim, o SketchUp você consegue atravessar paredes, tá? Até porque aqui no SketchUp ele não entende que isso aqui é uma parede de fato, ele entende que são formas, então assim, aqui não tem essas restrições de não poder atravessar coisas, a gente consegue atravessar aqui qualquer geometria, tá? Então, tranquilo.